Salve, 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 galera. Mais um salve aí pra todo mundo. Meu nome é Rômulo, como todos sabem, e você está no canal Memórias e Mistérios. Galera que gosta de ver diretamente o relato. Antes de qualquer coisa, a minutagem está aqui embaixo. É só você clicar que você vai direto pro relato, tá? Um beijo pra você que é da minutagem. Falou! Agora você que ficou comigo, me diga aí, meu amigo. Como que você está, meu parceiro, minha parceirita? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. E, gente, por favor, antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir 1 milhão de desculpa para vocês. Por quê? Porque, gente, eu fui viajar e esqueci de levar meu notebook. Tinha o Vivências Lite 7, tinha esse vídeo agora que eu gravei que eu vou postar para vocês agora, mas eu esqueci de levar meu notebook na correria. Então vocês ficaram sem vídeo aí, ó, vídeos aí por alguns dias, então me perdoem, tá? Minha Dona Maria, meu seu Jurandir, me perdoem, seu Jurandir e Donas Marias desse meu Brasilzão, tá bom? Pela falta de vídeo. Mas, gente, nada mudou e nada vai mudar. Vou continuar postando vídeo aqui direto, todos os dias, se possível, se Deus quiser, vai dar. E, gente, eu vou tentar manter um padrão, tá? Eu vou tentar, vou tentar, por favor. Eu vou tentar manter o padrão de todos os dias, a meio-dia, eu vou postar vídeo pra vocês. Por quê? Porque eu vejo que a galera gosta de ver mais, eu sinto, na hora do almoço, na hora de fazer a janta. Oh, meu Deus, que loucura. Na hora do almoço, na hora de fazer a janta, fica difícil, né, Roma? Na hora do almoço, na hora que tá fazendo ali o almoço, a mulherada tá limpando a casa e tudo mais, o pessoal tá indo na academia. Meio-dia é a hora, a metade do dia, gente. Já diz aí, meio-dia é a hora que o povo tá fervendo, querendo ouvir uma fofoca, uma loucura, uma história, sendo ela pesada, engraçada, seja qual for. E eu vou estar aqui, se Deus quiser, para contar para vocês. Tá bom? E, gente, não esquece de fazer o básico, CCC, curte, comenta, compartilha. E, pessoal, que tiver uma história pesada ou engraçada, sobrenatural, tem que ser história pesada, galera. Se você acha que sua história é pesada, eu vou ter o maior prazer de contar ela aqui, tá bom? O link tá aqui na descrição, o e-mail tá aqui na descrição. Uma das nossas inscritas, gente, falou pra mim que eu não tava conseguindo mandar o e-mail. Vocês vê aí pra mim, por favor, certinho, se o e-mail tá bom, se não tá, porque eu recebi vários relatos lá no e-mail, então, vários não, uns 15. Uns 15, 20 relatos já dá para já tem lá no e-mail. E são relatos bons, tá? Vou trazer para vocês. E ela falou que o como é que fala, meu Deus? Que o e-mail não tá funcionando. Mas eu queria ver se vocês conseguem ver para mim se o e-mail tá funcionando ou não tá. Por favor, tá bom? E, gente, essa história, eu tô gravando isso aqui depois de gravar a história para vocês, tá? A introdução. Gente, essa história eu falei no relato que é do fórum, mas não é do fórum. A outra que eu vou contar para vocês, se não me engano, é do Vivências ou do Penumbra, não sei, perdão. Ela é do fórum, essa não, essa eu recebi no e-mail de uma querida, ela sabe que eu tô falando dela, tá bom? E muito obrigado já, moça, que escreveu o relato e mandou lá pra mim, porque durante o relato eu fiquei meio puto e esqueci de agradecer, tá bom? Muito obrigado de todo o coração a todos que escrevem relato aqui pra mim. E meu Deus, gente, este relato, vou falar pra vocês, é um daqueles, tá? É um daqueles que só tem nesse canal, tá bom? Acho que vocês vão gostar bastante e qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva é só deixar aqui embaixo, tá? E, gente, para finalizar, só me digam uma coisa, como que está aí a casa de vocês? Eu tô vindo daqui de fora, Dona Maria, eu não acredito. Um omeletinho com queijo, Dona Maria. Aí você pegou pesado, né, Dona Maria? Puta que pariu. Um omeletinho com queijo. Meio-dia, eu com a barriga roncando. Só vim contar uma história que a vizinha da vizinha da vizinha dela me contou. E você faz um omeletinho desse com queijo, pelo amor de Deus. Que delícia. Ó, toque, toque, toque. Licença, eu tô entrando, tá? Entrando é osso. Eu estou entrando aí na sua casa para te contar mais uma fofoca. Hoje mais séria, mais pesada, mas não deixa de ser uma fofoca, tá? Já prepara aí a mesa, já prepara aquele suco natural de abacaxi com hortelã que eu sei que só você sabe fazer.
e prepara aí a mesa que eu tô entrando aqui com toda a licença do mundo para entrar na sua residência para contar mais uma história, tá bom? E você, minha amiga CLT, já sabe o checklist. Põe o fone, se for chorar, chora baixinho. Se for ficar com raiva, não bate no chefe. Você na academia, corre mais aí, perde uns cardio, porque sei lá, tu vai dar raiva, vai dar vontade de descontar na esteira. Então, bora lá, meus amigos desse canal, que o pessoal, eu vejo aqui que tem nas estatísticas, que tem homem também que acompanha o canal. É 35% homens, ó, 35%. Então, homens aí do meu Brasil que acompanham o canal aqui, muito obrigado, meus parceiros, e continua aí seus afazeres, mas agora com uma história que eu tenho certeza que vai dar vontade de você dar um murro na boca da pessoa. Mas enfim, gente, essa é a introdução, mais uma vez, chega de enrolação, 6 minutos de introdução, porque eu gosto de falar com vocês, eu gosto de saber o dia de vocês, mas enfim, bora pro relato. Falou! Salve, galera! Agora chega de enrolação e bora para mais um relato aqui neste canal. E a moça que nos conta esse relato do Vivências barra Penumbra, né? Eu acho que eu vou colocar no Penumbra, porque tem uma parte ali meio sobrenatural. Ela nos conta, galera, que isso aconteceu com ela no ano de 2012. No ano de 2012 isso aconteceu com ela, tá bom? E esse relato ele é do fórum, mas eu achei ele tão impressionante que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? E o que essa moça nos diz? Ela pediu para não revelar o nome, e o que ela nos diz? Ela nos diz o seguinte, que ela achou, vocês vão entender o porquê, ela achou que tinha nascido em Brasília. Ela cresceu num lar tranquilo, tudo em paz. Era ela, era a mãe dela, era o pai dela, uma família tradicional. E ela nos fala, galera, que desde muito nova, ela sempre foi muito bem tratada pelos pais, sabe? Muito bem tratada. Tipo, era aquela filha mimadíssima, que tinha de tudo que queria. Quarto totalmente rosa, nunca precisou passar necessidade. Todos os dias das crianças era aquela brinquedaiada e tudo mais. Porém, cara, desde pequeno, ela nos diz que ela sempre sentia que havia algo estranho com a família dela. E pelo incrível que pareça, ela diz que tipo assim, ela se parecia muito com eles. Não era tipo assim, algo que, nossa, os pais são negros, o filho é branco, ou os pais são brancos e o filho é negro. Nada do tipo, sabe? Que a gente vê que é um pai ou uma mãe do coração mesmo. Ela nos diz que realmente eles se pareciam muito, tanto o pai com ela quanto a mãe com ela, realmente se pareciam muito. Mas desde que ela se entende por gente, ela tem esse pressentimento com ela que ela não faz parte daquilo, que ela não fazia parte daquilo. E ela cresceu com aquilo, cara. E a mãe dela sempre muito amorosa. A mãe dela, ela nos diz que era amorosa com ela ao extremo literalmente. Era uma mãe extremamente amorosa. Tudo que ela quisesse, se ela falasse para a mãe dela que 3 horas da manhã ela queria comer um bolo de cenoura, a mãe dela levantava às 3 horas da manhã e ia fazer um bolo de cenoura para ela. Porém, desde sempre ela tinha aquela impressão que, cara, não é isso, alguma coisa tá errado, sabe? Sabe aquele negócio do filme Corra, galera, sabe? Tipo, tá muito perfeito pra ser verdade. Então ela sempre teve essa noção que tinha algo muito estranho ali pra ser da forma que era, tudo tão perfeito. Todas as pessoas da família, ela nos diz que sempre queria agradar ela, os tios, as tias e tudo mais, sempre, nossa, ela era o centro das atenções. Muitas pessoas gostariam de ser esse centro das atenções em suas determinadas famílias, e ela já achava estranho, porque era excessivo, sabe? Era uma coisa excessiva. E ela também nos disse que estudava sempre nas melhores escolas e tudo mais, que o sobrenome dela era igual ao dos pais, tudo certinho.
Mas enfim, após essa apresentação, a gente saber como que foi a infância dela, como foi a vida dela até o dado momento, vamos continuar aí. Ela nos diz que ela cresceu nesse lar, tudo certo, tudo bonitinho, como ela relatou pra gente. E ela foi crescendo, gente. Ela teve seus 15 anos de idade, aquela festona de 15 anos que toda menina que completa seus 15 anos queria ter, com direito a limousine, com direito a carro de som, DJ e tudo mais. Tudo que uma família de classe média alta, que era a família dela, né, no caso, poderia proporcionar para ela. E aí ela teve a festinha dela, tal, e ela, depois que terminou o ensino médio, ingressou numa faculdade. Ela ingressou na faculdade e ela fazia veterinária, gente. Ela fazia veterinária. E ela morava em Brasília. Gente, eu não sei se é o estado real que ocorreu isso, tá bom, gente? E ela morava em Brasília. Porém, mesmo os pais dela tendo condições e tudo mais, ela prestou Enem, tudo bonitinho. Isso aí eu não sei que ano foi, porque ela falou que aconteceu ocorrido em 2012. Cara, eu não sei como que foi. Acho que não foi nem Enem, porque ela falou que ela não colocou Enem aqui, tá bom, gente? Ela falou que entrou numa faculdade pública. Então eu não sei como que era na época do ocorrido para entrar numa faculdade pública. Eu falei Enem aqui porque é a forma que eu conheço atualmente, mas enfim, ela conseguiu de alguma maneira entrar numa faculdade pública de veterinária, como eu disse para vocês. Porém, a faculdade a qual ela conseguiu entrar não ficava na cidade dela, não ficava no estado dela, para falar a verdade. Não ficava em Brasília. E ela teve que se mudar. Ela teve que se mudar, ela sentou com os pais dela. Ela fala que nessa época ela tinha 21 anos de idade já, sentou com os pais dela, falou: Ó, mãe, é o seguinte, a senhora vê aí que eu tô me esforçando, eu estudei pra caramba e consegui a vaga, porém a vaga não é aqui. Eu preciso ir pro estado X, que ela não revelou, gente. Eu queria saber, mas ela não revelou pra não dar mais detalhes, sabe? Porque ela fala que a cidade onde ela mora, em Brasília, morava, né, quando era criança e com os pais, era um ovo. Então, as pessoas daquela cidade talvez vão saber quem é a pessoa e tudo mais. Então, ela prefere não detalhar. Ela falou que foi para uma cidade X de um estado X aqui do nosso país. Enfim, voltando, recapitulando um pouquinho atrás, ela sentou com a mãe dela, falou para a mãe dela: mãe, ó, eu consegui passar na faculdade, porém minha faculdade é no estado e na cidade X. A mãe dela, ela fala que quando ela falou isso, a mãe dela bugalhou os olhos, falou: não, filha, você não vai, nesse lugar você não vai, não, você vai ficar aqui, você vai ficar com a gente, não tem como você fazer faculdade nesse lugar, tal, é muito distante. Colocou um monte de empecilho para ela não fazer faculdade nesse lugar. E o pai dela, tipo, ela fala que o pai dela sempre foi aquele cara reservadão. Nunca foi aquele cara de trocar uma ideia, de aquele pai mais espontâneo, sabe? Sempre foi aquele pai mais guardado, aquele pai mais velado. Que tipo assim, a mãe falava, ele, beleza, mas aquele chefe da casa mesmo. Ô mozão, faz isso aqui, faz aquilo lá. Ô, pode fazer. Mas aquele cara calado. A gente sabe, todo mundo conhece um pai dessa forma, né? Até o pai de alguns aqui que está escutando esse relato nesse momento é dessa forma. E dessa vez o pai dela, que era mais caladão, continuou na mesma pegada dele, mas só que um pouco mais enfático, por assim dizer. Ele: não, filho, a sua mãe tá certa, isso aí é muito longe, a gente tem condição de pagar a faculdade que você quer aqui e tal. E ela, cara, tipo, ela percebeu dentro dela que não era só por questão da faculdade, alguma coisa naquele lugar X que ela tinha aqui, né, pra fazer a faculdade, estava incomodando eles. No caso, não era nem a faculdade ser longe. Ela acredita, pensando com a cabeça atual, que a atual da época que ela enviou o relato, tá, gente? A cabeça dela atual, por assim dizer, que a questão não era a faculdade, era literalmente a cidade mesmo. E vocês vão entender o porquê lá na frente. Então, cara, só recapitulando aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui. Tananã, tananã. Então, enfim. O pai dela aumentou um pouco o tom de voz, assim, tipo, do jeito pro jeito, né, sossegado que ele sempre foi. Aquilo foi uma elevação de tom de voz, falando: não, filha, faz aqui, aqui é melhor pra você, aqui você tá perto da sua mãe, do seu pai, da sua família, pra que você vai pra esse lugar longe aí? Você não tem necessidade, você tem tudo aqui. E a mãe dela, ela fala que tava desesperada, gente.
A mãe dela ficava: "Não, filha, pra que isso? Pra que você vai lá?" A mãe dela começou a chorar e tudo mais. E ela, cara, ela já querendo, tipo assim, sair daquela vida que na cabeça dela ela já, conjecturava como uma fraude, ela bateu o pé e falou: "Não, vocês podem achar ruim, mas eu vou mãe, eu vou pai, porque eu tenho que sair da aba de vocês algum dia. Eu sei que vocês vão me ajudar, mas eu quero trabalhar, eu quero viver a vida. Por quê? Porque não é sempre que vocês vão estar comigo, entendeu? Hoje vocês podem estar aqui, e amanhã, se eu não souber andar com as minhas próprias pernas, quem vai me ajudar? Se vocês não estiverem aqui por mim, quem vai fazer por mim?" E ela falou com os pais não, o pai dela até se ajeitou mais na cadeira pra falar: "Não, minha filha, fica aqui". A mãe dela também, tudo mais e tal, mas ela bateu o pé, ela falou: "Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou". E enfim, cara, até que os pais, tipo, extremamente, ela coloca enfaticamente aqui, em letras maiúsculas, extremamente relutantes, permitiram que ela fosse. Permitiram assim, né? Deram a benção, porque ela já era uma pessoa de maior, ela poderia fazer o que ela quisesse da vida dela. Mas enfim, eles deram a benção, e consentiram que ela poderia ir. "Ah, filha, você quer ir? Vai". Mas ela fala assim pra gente que ela via no olhar dos 2 o desespero, tipo assim, de esconder alguma coisa, sabe, tipo assim, o desespero com um misto de surpresa. Foi isso que ela colocou aqui, e eu acho que eu entendo esse tipo de olhar, sabe, aquele olhar tipo: "Mano, a merda vai feder, puta", e aquele olhar tipo assim: "Como de tantas faculdades de veterinária que a gente tem pública nesse país, a minha filha foi parar logo nessa", entendeu? Não tem como nessa cidade, nesse lugar, enfim, tipo um olhar de medo, surpresa, um olhar tipo assim, eles só consentiram pra ela falar isso aqui no relato, gente. Calma aí. Enfim, eles só consentiram pra ela não sair de casa escondida, porque ela bateu o pé, ela enfatizou, e algo dentro dela, desde esse momento, já dizia que ela precisava, ir para esse tal lugar onde ela fez essa faculdade. Enfim, os pais delas, os pais dela, né, mesmo relutantes, né, falaram que ajudaria ela, que enquanto ela não arrumasse trabalho lá, eles mandariam sempre uma mesada para ela viver bem. Ajudaram, mesmo extremamente relutantes, ela a alugar uma casa lá no lugar, porque eles não queriam que ela ficasse em república com um monte de meninos, porque vocês sabem, né, gente, esses pais que são extremamente, protetores, eles fazem de tudo, de tudo, de tudo mesmo por um filho, entendeu? Então é esse caso que a gente está vendo aqui nesse relato. Então eles: "Não, a gente aluga uma casa para você, você pode ficar em paz, se você quiser você nem trabalha, mas mantém sempre a mãe e o pai informado do que está acontecendo, por favor". Ela: "Não, mãe, tá bom, pai, obrigado pela ajuda que vocês estão me dando, de verdade, de coração, muito obrigado mesmo". E lá foi ela, agradeceu os pais, se despediu dos pais, pegou seu carrinho que ela tinha ganhado de presente quando ela completou 19 anos de idade e foi embora. Pegou, rumou para outro estado e outra cidade. Eu não sei se eu deixei isso aqui enfatizado. Era outro estado, não era mais Brasília. E eu não sei nem, tá bom, gente? Eu nem sei se esse relato se passa realmente em Brasília, porque ela colocou Brasília aqui, mas eu não sei. Mas enfim, ela foi para outro estado, para outra cidade X. E chegando naquela cidade, ela foi começando, né, o ano letivo, foi lá, falou: "Ó pai, ó mãe, cheguei, tá tudo certo e tudo mais". E começou o ano letivo, tudo bonitinho, tudo legal. E conforme o período da faculdade ia passando, né, gente, jovem, 21 anos de idade, a gente vai fazendo amizades, né, a gente vai, ninguém vai ficar lá quase 6 anos fazendo medicina veterinária sem falar com ninguém. E o caso dela não foi diferente, ela foi começando a fazer amizade daqui, amizade dali, e aí conheceu uma amiga aqui, outra amiga ali, e um ficantezinho aqui, um ficantezinho ali, e nessa ela já estava enturmada com o pessoal da faculdade, principalmente da turma dela. Ela fala que ela sempre foi uma pessoa de muita conversação. Ela sempre gostou de parar, olhar nos olhos da pessoa e conversar com ela, que ela sempre teve interesse e sempre demonstrou. Ela sabe que o olhar dela demonstra interesse em ouvir as pessoas. Mas enfim, ela fez os amigos e tudo mais, e nessa ela começou a sair com esses amigos, gente. Ela ia pra festinha, pra barzinho e tudo mais, e sempre ela voltava com uma das amigas ou 2, ou com o carro dela, pra casa. Sempre ela voltava. Porém,
Em uma dessas vezes, o que que aconteceu, gente? O que que aconteceu em uma dessas vezes? Eu tô com medo aqui que a luz daqui de casa piscou, eu conto, sei lá, Deus me livre. Mas enfim, gente, o que que aconteceu? Ela falou que inexplicavelmente, em um dia que ela estava indo pro barzinho, o carro dela não funcionou. Simplesmente o carro dela não queria pegar. E era um carro do ano. Ela falou que ela tirou no plástico, os pais dela, né? Os pais dela tiraram no plástico o carro para ela. Tiraram no plástico. E ela não estava entendendo como um carro que tinha só 2 anos de uso e ela só usava para andar lá na cidade dela de Brasília, não queria pegar de jeito nenhum. Que a única viagem longa que o carro fez foi da cidade do estado de Brasília para esse outro estado, mas que também eu não vou dar detalhes aqui. Ela colocou a distância, se é perto ou longe, mas eu não vou dar detalhes aqui para não dar pano para manga, porque sei lá, tá perigoso. Mas então, gente, aí ela falou que o carro não pegava de jeito nenhum. E ela sempre gostou de mexer em tudo. E ela sabia. Tipo assim, o pessoal tem aquela estigma que mulher não sabe mexer em carro e tudo mais. Ela disse que ela sabia. Ela sabia muito bem ver uma água, ver um óleo, conferir o barulho do motor, ver se tá batendo, ver se tá fumando. Ela sabia tudo isso, ver se tá misturando água com óleo. E ela olhou tudo isso e o carro estava extremamente funcional. Não havia nada, absolutamente nada de errado com o veículo. Ele só não queria pegar naquele dia, entendeu? Mas mesmo assim, ela falou: mano, eu preciso ir nessa festa, eu preciso ir nesse lugar. O pessoal tá me esperando e o pessoal, ai, amiga, mandando mensagem, não sei se é SMS, não sei o que é, gente. 2012 eu não sei nem se tinha um WhatsApp, mas só que eu não sei o que. Acho que era SMS, né, gente? Tava mandando mensagem: ah, cadê você? Ligando, cadê você? Aí até que ela explicou para uma das amigas dela que o veículo dela não estava funcionando. Aí essa amiga falou: não, amiga, pode ficar em paz que eu passo aí na nossa casa, eu te pego e a gente vai. Beleza. E assim foi. Ela deixou o carro na garagem, pegou a carona com a amiga dela e foi pro lugar. E, gente, outra coisa aqui que eu esqueci de falar que ela nos diz é que a cidade ela não era tão grande, era uma cidade que era um polo universitário. Ela colocou exatamente essa palavra aqui, era um polo universitário. Então, basicamente, a cidade era de idosos e universitários, entendeu? Era basicamente isso a cidade. Então, o centrinho da onde que ela ficava uns 15 minutos andando, basicamente, uns 15 minutos de a pé. O centrinho onde que era a festa, né? Da onde ela ficava, que era a casa que ela alugava. Então, eram uns 15 minutos. Porém, né, gente, a gente acomodado da geração Z, a gente não quer ficar andando de a pé. Eu sou um deles. Então ela pegou a carona com a amiga dela e foi. Aí lá, bebida vai, bebida vem, tudo certinho, tudo bonitinho. Ela tomou umas, todo mundo tomou umas, tudo legal. E a única menina que morava perto dela, que foi inclusive a que deu carona pra ela, se afeiçoou com um rapaz. Ela se afeiçoou com o rapaz, e aí você já sabe, né? Bebida, a gente vê isso no Vivências Light. Bebida com chamego mais grudado, a gente sabe no que dá. Aquele fogo sobe, a pessoa quer, ai, o fogo subiu, aí esquece que tem amigo, esquece que é meia-noite, 1 hora da manhã e vai fazer o que tem que fazer. E nesse caso não foi diferente. A amiga dela já com álcool na mente, o rapaz também, eles já queriam. é, já tinham flerte, ela nos diz aqui desde a faculdade. Então essa amiga dela chegou pra ela e falou: ó, fulana, é o seguinte, hoje não tem como eu te levar. Vê se você consegue, sei lá, um táxi, alguma coisa, porque eu vou sair com o rapaz X aqui, então não tem como eu te levar pra casa. Você me perdoa, amiga, tal. E ela, pra não incomodar, né? Não, amiga, pode ficar em paz, fica despreocupada que eu me viro. Vai curtir sua noite aí com seu boy que eu fico aqui e dou meus pulos. E assim foi, galera. Ela tentou chamar, acabou lá, a amiga dela saiu, todo mundo cada um pro seu canto, e ninguém ia pro lado dela, e a maioria também ali, eu vou de ônibus, eu vou disso, e quem tava de carro já era homem acompanhado, não ia dar carona pra ela, enfim, ela nos disse que cada um foi pro seu canto e ela ficou lá. Nessa que ela ficou lá, ela tentou pedir um táxi, né, gente? E tentando pedir táxi, ligava para, não sei se ligava, ela colocou ligava, mas eu não sei como funciona, gente.
Me perdoem que eu não sei como funciona um táxi. Eu só pego Uber. Mas enfim, eu nunca precisei pegar um táxi. Porque quando eu comecei a usar veículo assim, eu já era Uber. Mas enfim, gente, voltando ao assunto aqui. Ela fala que eu acho que ligava para a companhia de táxi, alguma coisa, e nenhum estava disponível. E o ponto de táxi, né? Que táxi tinha ponto, ela disse que era quase a distância de chegar na casa dela, então não compensava para ela. E ela decidiu o quê? Ela também já não tava sã, né? Tava com as na mente, o peito encorajado. Ela fala que era mais ou menos umas meia-noite e meia, quase 1 hora da manhã. Ela decidiu ir sozinha de a pé para casa. Ela falou: ah, cara, já que não tem ninguém, não tem táxi, não tem nada, eu moro a 15 minutinhos andando daqui, eu vou embora. E nisso, gente, ela começou a andar, sentir da casa dela, ela e Deus. Ela foi andando e tal, tudo legal. Até que em dado momento ela viu um morador de rua, cara. Ela passou por um morador de rua que estava sentado na calçada e tudo mais. Aí, cara, ela passou pelo morador de rua e ela fala que ele estava extremamente alcoolizado. Extremamente alcoolizado. Sabe aquela pessoa que tá quase desmaiada de bêbado, que você passa, você sente o cheiro? Aí ela passou e viu aquilo ali, mas continuou andando. O cara não mexeu com ela, não falou nada e ela continuou andando. Até que ela escutou o morador de rua que tava, tipo assim, quase desmaiado de bêbado no chão, falar pra ela assim: espera aí, cavalo. E ela: oxe, será que ele tá falando comigo? Mas ele não falou com voz de embriagado. Ele falou com voz de uma pessoa sã, a voz de uma pessoa normal. Aí ela olhou pra trás, aí ela fala que aquele morador de rua, ele levantou. Mano, você é louco. Essa parte até me arrepia. Ela fala que ele levantou, quando ele falou espera aí, cavalo, e pegou. Gente, vocês sabem aqueles negócios de doação, né? Que é aqueles cobertor de doação que o pessoal dá pra pessoas em situação de rua, que ele é cheio de fiapo. Todo mundo eu acho que sabe. Vocês sabem do que eu tô falando. E ela falou que ele tava com desse. Aí ela esperou, ela olhou assim pra trás e ela viu ele levantar, mas no coração dela não deu medo de vontade de correr. Ela viu ele levantar e ele pegou essa coberta de fiapo que eu tava falando pra vocês e colocou nas costas dele e segurou só aqui no colarinho do pescoço aqui, como se fosse uma capa. Sabe, o cara todo sujo, todo lascado, ele segurou aqui no pescoço assim, fechou como se fosse uma capa, segurou assim no pescoço. E pareceu uma capa, porque ele só tava segurando no pescoço assim. E como eu disse anteriormente, ela não pensou em correr, porque aquilo não deu medo nela o suficiente pra ela falar assim: ah, eu vou sair correndo e nada. E ela, tipo assim, no estado tranquilo, tipo assim, a gente, seres humanos normais, numa hora dessa, tipo assim, principalmente mulher que infelizmente no nosso país não tem a devida segurança que elas merecem para andar livremente na rua. A gente, se a gente vê uma coisa dessa, até eu que sou homem, cara, eu aperto o passo, porque, cara, a pessoa numa situação dessa, ela não tem mais nada a perder. Você já tem, você tem sua família, você tem tudo. Mas ela, tipo, ela sentia que aquilo trazia, tipo, uma tranquilidade pra ela. E ela ficou esperando. E ela fala que aquele morador de rua, ele colocou a coberta dele nas costas, segurou e encurvou assim as costas. Ele encurvou as costas e foi andando pra ela, tipo, em direção dela, bem devagarzinho, tá ligado? E ela esperando, gente. Ela conta que esperava, mas, tipo, ela não sabia o que fazer, ela esperar ali parada. Aí, quando ele chegou perto dela, ele falou pra ela assim: cavalo, eu te trouxe até aqui por um motivo. Uma hora você tinha que saber. Eu falei pra ela que uma hora você ia saber. E ela desacreditou de mim. Ela parou de me dar comida. E eu falei pra ela que uma hora você ia saber o que aconteceu e quem é você. E ela falou que não entendeu nada que aquele cara tava falando. Tipo, e o cara, tipo assim, que tava extremamente bêbado, já tava com outra fisionomia, tava totalmente normal. Aí ela fala que não tava entendendo nada. Tipo, o negócio que, meu Deus, que esse cara tá falando? E ela já, aí o corpo dela, depois do cara falar tudo isso, né, gente? O corpo dela começou a dar aquela amolecida. E conforme o corpo dela deu aquela amolecida, ela falou: ah, mano, pinguço louco da porra, eu vou meter marcha, deixa ele falando sozinho aí. Porém, quando ela tava quase virando as costas pra ele, pra tipo, ah, pinguço, cala a boca, ele falou o nome da mãe dela. Ele falou o nome da mãe dela e disse:
A pessoa X parou de me dar comida. E eu falei pra ela, ela é teimosa. Eu avisei ela que eu ia falar pra você. De uma forma ou de outra eu ia falar pra você. Ela tentou te fazer. Opa, desculpa, gente. Ela tentou segurar você de todas as formas. Mas eu falei pra ela: se ela me desobedecesse, você ia saber. E o que que ela fez? Ela parou de me alimentar. Ela viu que você cresceu, ela viu que você tá forte e ela parou de me alimentar. Mas, cavalo, deixa eu falar uma coisa pra você. Promessa que risca no meu pé não se fecha nunca mais até eu trancar as portas. Então, é isso. Se ela quis isso para a vida dela, você precisa saber a verdade. Eu com barriga vazia, calma aí, gente. Ali aqui. Eu com barriga vazia, eu fico mais nervoso. Aperto a espora e calma aí, aperto a espora e calma, o que que ela escreveu aqui? Calma aí, gente, só um momento aqui. Aperto a espora e gente, eu acho que ela quis escrever aqui, ó, aperto a espora e puxo o freio. Eu acho que é isso, porque ela colocou uma palavra aqui que eu acho que o tradutor escreveu errado. Mas enfim, eu de barriga vazia, aperto a espora e puxo o freio. Aí ela olhou assim, aí ela começou a dar atenção, falou: "Poxa, mano, como esse ser, do nada, um morador de rua aqui nessa cidade totalmente aleatória, conhece a minha mãe?" Entendeu? Aí ela ficou sem entender, quieta, calada ainda, e o ser falou pra ela, que estava dentro do corpo daquele morador de rua, falou pra ela que falou assim: "Ó, se você quiser descobrir a verdade, vai em tal lugar, em tal hora que eu vou te receber lá. Pode ficar despreocupada que eu vou estar lá para te receber." E nisso que ele falou isso, o morador de rua desmaiou, gente. O morador de rua pegou, tipo assim, deu um tranco para trás como se alguma coisa tivesse saído do corpo dele e simplesmente desmaiou no chão. Voltou a ser o tipo assim, desmaiou, ficou lá jogado no chão, tipo como se ele tivesse voltado ao estado normal dele. E aí ela, tipo, foi para casa em choque, né, gente? Quem que não ficaria em choque vendo uma cena dessa? Você tá voltando do rolê, de boa, lá para as 3 horas da manhã, 3 horas não, perdão, lá para as 1 hora da manhã, aí você vê uma cena dessa, quem não ia ficar abismado? Pelo amor de Deus. Aí, gente, continuando aqui, eu tive que dar uma pausa, perdão. Então, gente, quem não ia ficar assustado vendo uma cena dessa? Me fala. Você, 1 hora da manhã, você olha, você passa do lado do morador de rua, ele tá jogado literalmente no chão, jogado. Aí depois você olha pra trás, o cara te chama de cavalo, você olha, o cara tá vindo todo encurvado, com uma capa de cobertor de morador de rua nas costas e te fala um negócio desse e o nome da sua mãe e pede pra você ir em algum lugar. O que que você faria? Diga aí nos comentários. Mas vamos continuar o relato. Ela nos diz, gente, que ela foi pra casa totalmente encafifada. Ela ficou pensando: "Não, cara, mas como esse cara sabe o nome da minha mãe? Como esse pinguço?" Porque ali ela não tinha entendido ainda que se tratava de um ser ali, de uma entidade. Não, ela, tipo, pensava que o morador de rua, sei lá, estava louco. Mas como que a loucura dele era tão grande que ele sabia exatamente o nome da mãe dela? Não tinha como. Então ela foi pra casa, tipo, em choque ainda, né, gente? Quem não ficaria em choque foi pra casa o mais rápido que pôde. E ela chegou em casa, gente, ela, tipo, capotou. Ela fala que ela chegou em casa e deitou na cama e capotou. Capotou literalmente, que ela não sabe como ela dormiu. E nesse sonho, ela sonhou com uma. Opa, desculpa, gente. Ela não sabe como ela dormiu. E conforme ela capotou, ela sonhou. E nesse sonho ela sonhou com uma mata fechada, gente, um lugar extremamente fechado, aquele matagal, um lugar que ela nunca tinha visto na casa dela. Ou na casa dela, me perdoa, gente, tô ficando doido aqui que eu já gravei uns 3 relatos pra vocês aqui. Mas enfim, ela nunca tinha visto aquela mata na vida dela. Foi a primeira e quase a única vez, né, que ela viu de novo posteriormente, ela viu aquela mata na vida dela. Mas nesse momento a qual ela teve o sonho, ela nunca tinha visto aquilo na vida dela. Ela só falou tipo: "Mano,
por que que eu sonhei com essa mata? E ela disse que o sonho dela era extremamente detalhado. Ela via aquela mata com todos os detalhes, até detalhe nas folhas, até detalhe no chão. Ela via falando, cara, esse lugar, se eu for algum dia, eu sei exatamente como ele é. Enfim, ela acordou, tipo, ainda abismada com duas coisas, o sonho e a noite passada com o morador de rua. Ela estava abismada com essas duas coisas, né, gente? Porque não é fácil pra ninguém. Quem que sai pra beber, volta, vê uma cena dessa na rua e depois sonha com uma mata totalmente aleatória, assim, do nada. É difícil para qualquer pessoa. Mas enfim, gente, ela disse que acordou e a primeira coisa que ela fez após acordar foi ver o carro dela. E adivinha, gente? Adivinha o que estava acontecendo? O carro dela estava pegando normalmente, como se nada estivesse acontecido, como se na noite passada ele tivesse rodado tranquilamente. Ela fala que ela não fez nada demais. Ela abriu a porta do carro dela, entrou e ligou, e o carro ligou normal, tipo, como se nada tivesse acontecido, nada, absolutamente nada, 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 nada. Então, cara, ela falou que, tipo, ela ficou abismada, porque, cara, é muito improvável tudo isso acontecer. Primeiro, gente, o carro da menina não funciona do absoluto nada. Segundo, a amiga dela, justo no dia que elas estão juntas, flerta com o peão lá e vai embora com ele e deixa ela sozinha. A companhia de táxi não atendia telefone de jeito nenhum, absolutamente de forma alguma eles atendiam telefone. E, gente, táxi, pelo que eu fiquei sabendo, tipo, conversando com os mais antigos, assim, cara, táxi era um negócio que, tipo assim, era tipo pizza. Você pedia, já tinha um atendente para te atender. Mas naquele dia ninguém atendeu ela. Ela não foi atendida por ninguém. E ela andando na rua, vê um morador de rua naquela situação. E do nada o cara se transforma em outra personalidade totalmente diferente e ainda fala o nome da mãe dela. Então ela estava totalmente encafifada, agoniada, com peso nas costas. Ela nos diz que ela ficou com peso nas costas, uma angústia, uma coisa ruim. Mas porém, ela lembrou, né, gente? Ela, tipo assim, ela criou coragem e na cabeça dela, ela lembrou do que aquele ser falou no corpo daquele morador de rua pra ela. Que se ela quisesse saber da verdade, era só ela ir em um lugar X no dia X. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Só deixa eu dar uma conferida. Isso mesmo, no lugar X, no dia X. E ela tomou coragem, como eu já disse anteriormente, e ela foi, gente. Esperou chegar o dia X e foi lá nesse lugar X, que ela pediu pra mim não falar aqui, tá bom? Ela pediu pra mim. Deixa eu ver. Gente, ela pediu pra mim não falar, tá bom? Calma aí. Ô, gente, esse relato aqui não é do fórum, não. Esse relato aqui é do e-mail, porque eu tava pensando aqui, como que a pessoa me manda um relato e não pede pra mim falar, sendo que é no fórum? Não tem como, esse relato é do e-mail. Me perdoe, gente, o relato é do e-mail. E a moça enviou foi há 2 semanas atrás pra mim esse relato. Há 2 semanas atrás. Me perdoe, achando que esse relato era do fórum, eu falei besteira aqui pra vocês, porque até eu parei e falei, "Ixi, como que o relato é do fórum e a pessoa fala pra não falar o nome dela se as pessoas só leem os relatos lá no fórum, né? Só liam, né? Porque agora eu privei o fórum pra contar as histórias pra vocês. Mas enfim, gente, o relato é lá do e-mail. Me perdoem, tá? Vamos continuar o relato aqui. Enfim, ela falou que ela foi lá pro lugar. Tomou coragem e decidiu ir no lugar lá X, no horário marcado X. E quando ela chegou nesse lugar, gente, ela nos disse que era um terreiro. Ela é um terreiro e, tipo assim, ela sentia que nesse terreiro lá onde que ela foi, as pessoas que recepcionaram ela, porque ela era dia de gira, e ela não sabia que gira que era, porque ela falou que nunca frequentou a religião e depois do ocorrido nunca frequentou mais, né? Ela só frequentou aquele momento e nunca mais frequentou. Ela só fez um acordo com essa entidade X, porém, ela só alimenta, mas não frequenta. Enfim,
que ela fez? Ela nos diz que quando ela chegou lá, ela sentiu um ar estranho, sabe por quê? Porque todas as pessoas lá já conhecia ela. Era como, tipo assim: "Cara, como assim?" Tipo assim, as pessoas nunca me viram na vida e já sabem: "Ah, você veio pra se consultar com fulano de tal, pode entrar, que não sei o quê, que não sei o que lá". E ela entrou, cara. Ela fala que tinha aquelas cadeiras de plástico no local e estava tudo certo. Ela sentou em uma daquelas cadeiras, mas o pessoal já sabia o porquê ela estava ali. Aquilo era extremamente muito estranho. E a gira começou, as entidades começaram a descer nos médiums e tudo mais. Começou a batucada, começou a festa, né, gente? Começou a bebedeira, começou tudo. Começou a festa das entidades que atuavam ali naquele terreiro, que ela não disse de qual vertente religiosa que era, se era Umbanda, Candomblé, ela não disse. Mas enfim, ela falou que começaram a festa e tudo mais, e em dado momento, a própria uma das entidades que estava incorporada em um médium lá, a própria entidade, chegou até ela e falou para ela assim: "E aí, cavalo, você lembra de mim? Eu sabia que você estaria aqui. Eu sabia que você queria saber a verdade. E eu vou te contar, mas vamos para um lugar mais particular". Aí chamou ela. Cara, isso aí tá me lembrando, sabe o quê, gente? Tá me lembrando o relato da moça lá do Nossa Vingança, que chamou ela também num cantinho separado. Mas enfim, é só um pensamento meu, né? Mas tá lembrando, não sei se isso, eu nunca fui em terreiro, mas eu não sei se quando a entidade vai falar alguma coisa pra você, ela te chama num canto, entendeu? Mas eu acho que é, porque é 2 relatos que eu leio aqui e acontece a mesma coisa. Mas enfim, bora continuar aqui a história pra vocês. Enfim. A entidade chegou nela, né, chamou ela para um lugar mais reservado. E ela fala que ele levou ela para uma cabana, gente, que aquele terreiro que ela foi era um terreiro grande e literalmente era um terreiro, terra batida, terra no chão e tudo mais. E ali existiam algumas cabanas, que ela acha que aquelas cabanas era para fazer algum tipo de ritual de iniciação de novos médiums. Porém, nesse dia, essa entidade levou ela para essa cabana e não precisou de apoio nenhum, ela diz. Ela falou que a entidade pegou ela, chamou e levou para essa cabana. Chegando lá, a cabana estava iluminada, normal, com luz, nada de vela. A cabana estava iluminada normal. A entidade sentou, pediu para ela sentar e falou para ela assim. A entidade falou para ela o seguinte, falou: "Ó, eu vou falar para você as mesmas coisas que eu falei para você aquele dia quando você estava voltando da farra, você lembra? Eu vou falar as mesmas coisas para você saber que era eu que estava falando com você. Você sabe sua mãe? A sua mãe que disse ser sua mãe, ela não é sua mãe. Ela é um cavalo desobediente. Ela é um cavalo que me prometeu e não cumpriu. Eu tô de barriga vazia já fazem 3 meses por causa da sua. Oh, calma, gente. Meu Deus, me perdoa. Eu tô de barriga vazia já fazem 3 anos por causa da sua mãe. E ela achou que a conta não ia vir. Mas eu faço bem e eu faço mal, desde que você me pague, mas nunca faça um acordo comigo, sendo que você está disposto a não honrá-lo. Caramba, aqui foi foda. Mas enfim, continuando o relato. Ele falando aquilo pra ela e ela ficou quieta. E ele recapitulou tudo o que aconteceu com ela naquele dia, do morador de rua, as coisas, falou da mãe dela e tudo mais. E aí, depois que ele recapitulou tudo, ela falou pra ele, né, tipo: "Ó, eu não sigo a sua religião, eu não te conheço, eu não tenho nada a ver com a minha mãe, mas eu queria saber o porquê que ela não é minha mãe, por que que você tá me falando que a minha mãe, que eu conheço ela desde a primeira vez que eu soube o que é enxergar, não é minha mãe. Eu queria que você entendesse opa, perdão. Eu queria que você me explicasse isso, porque eu não tô conseguindo entender sobre isso daí". E, enfim, gente, o que que aconteceu? A entidade começou a falar. E é aí que começa a história da loucura. A entidade disse que há muitos anos atrás, antes da menina nascer, a mãe dela, né, que se dizia mãe dela, procurou a entidade, porque ela não poderia ter filho.
E ela sempre foi o sonho de Itacuja, né? Vou chamar ela de. Cara, eu vou criar um nome aqui, deixa eu ver. Malivete. É Maledite com Ivete. Vai ser isso aqui. Malivete, enfim. Ele falou pra menina que a Malivete, ela sempre, tipo, oh, meu Deus, tô até me perdendo aqui no relato. Me perdoa, gente, perdão. Só deixa eu recapitular aqui. Enfim, foi aí que a entidade começou a falar, gente. Agora o relato vai começar a ficar pesado. A entidade começou a falar tintim por tintim pra ela sobre a Malivete. Aí ela disse que a mãe da menina, né, no caso a Malivete, não poderia ter filhos e procurou a entidade, porque ela queria ter filhos e tudo mais, e tudo certo. E a entidade falou: ó, eu consigo um filho para você, mas vai ter que ter um preço. Mas você vai pagar o preço e além do preço eu preciso que seu marido venha aqui. Mas ela disse que o marido da Malivete, que no caso era a mãe dela, não aceitava essas coisas, não compactuava com esse tipo de religião. E ela explicou para a entidade aos prantos. A entidade disse que ela explicou aos prantos que o marido não aceitava aquela religião e é capaz dele até bater nela por conta dela estar frequentando ali. E ela chorava no pé da entidade, falando: nossa, meu sonho é ter uma filha menina, o meu sonho, eu te dou tudo que você quiser, mas me dá minha menina, eu te dou tudo que você quiser, mas me dá minha menina. E a entidade falou que, a entidade falando, tá, gente? A entidade falou que se comoveu com o choro dela e disse que ele já sabia o que estava no coração dela e que ele não compactuava, não iria ajudar, mas se ela alimentasse ele todas as vezes que ele quisesse comer, ele não negaria. Como assim? Calma aí, gente, que nem eu entendi aqui. Se ela não negasse alimentação para ele omitiria. Calma aí. Ele omitiria socorro, por assim dizer. Foi isso que. É isso aí. Bom, ele disse pra ela, né, vendo ela chorando naquela situação deplorável, ele falou pra ela: ó, eu sei o que tá no seu coração. Eu sei o que tá no seu coração. É, o seu marido precisa estar aqui para mim poder fazer o que eu tenho que fazer para ajudar vocês. Pode me pagar. E ele diz aqui também que ela ofereceu tudo. Ela falou: paga o que você quiser, mas poxa, não tem como fazer sem meu marido, não tem como. E é a entidade falando: ó, pela sua choradeira, pelo seu pranto que você tá chorando aí, eu posso, tipo assim, eu não vou te ajudar no que tá no seu coração. Ou seja, a entidade já sabia o que tava no coração da mulher. Aí ele falou assim: ó, eu não vou ajudar com o que está no seu coração, porém eu irei omitir socorro. Foi basicamente isso. Porém eu irei emitir socorro. E foi aí então que a entidade contou para ela o que a mãe dela fez. Gente, aqui é um caso bizarro, 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 bizarro. A mãe dela, que sempre foi uma pessoa com uma condição financeira um pouco mais aflorada, melhor que da maioria dos brasileiros até atualmente, ela também, sabia ter lábia, sabia ter malícia, sabia ter tudo. Ela foi num bairro mais nobre dessa cidade, o bairro, perdão, um bairro mais periférico dessa cidade X e ofereceu. Ela procurou garotas grávidas, né? Viu, olha a frieza da pessoa, gente. Olha a frieza da pessoa. Viu ali um perfil que mais se adequasse ao perfil dela de fisionomia. Gente, eu não tô falando aqui de gêmea. Ah, nossa, tem que ser gêmea a mim. Não. O que mais se adequasse, nossa, ela parece 2% comigo e a outra não parece nada. Beleza, a de 2% vai ser, infelizmente, a vítima. E o que ela fez? Ela foi nesse bairro periférico, isso é a entidade falando, tá, gente? Ela foi nesse bairro periférico e na periferia, gente, a gente conhece, e pelo jeito que ela falou aqui, era perto dessa cidade aí, tipo, aonde que ela fazia faculdade. Então ela foi em alguma dessas cidades aí que eu vou falar pra vocês a seguir, uma cidade próxima aí. Não foi, né, exatamente na cidade que ela fez faculdade que ocorreu o dito caso. Mas enfim, continuando. Ela foi nessa periferia e em periferia mora bastante gente, né, gente? E ela foi procurando mulheres grávidas e tudo mais, até que ela encontrou uma moça.
Ela estava já à procura de mulheres grávidas, e perguntando se alguém conhecia alguma mulher que precisava de trabalhar, que tivesse criança pequena ou grávida, porque ela estava disposta a chamar a pessoa para trabalhar na casa dela e tudo mais, como empregada e tudo mais. E o que que aconteceu, gente? Ela achou essa pessoa, essa mulher. E o que que ela fez? Ela viu que essa mulher se adequava nos padrões psicóticos que ela tinha na cabeça dela de pessoa ideal para ser ó, um depósito para bebê dela. Que no caso a moça já estava grávida, mas ela, tipo, achou que a mulher estava grávida da filha dela. E o que que a abençoada fez? Ela convenceu a moça, que era bastante humilde, segundo a entidade, era uma pessoa que precisava de ajuda e tudo mais. E ela falou: Ó, eu tenho uma vaga lá em casa para você trabalhar comigo. Eu não ligo que você tá grávida, a gente te ajuda até no pré-natal, a gente te ajuda com a roupinha do bebê e tudo mais. E a moça, né, gente, coitado, tipo, largada, sem família. Pelo que a entidade diz aqui, a pessoa, tipo, o cara só fez o filho e largou no mundo, aceitou, tá ligado? Ah, nossa, a oportunidade da minha vida. Tipo, quando que eu começo nesse trabalho? Como que a gente faz para começar? A moça, coitada, já perguntando, ó, puxa, muito obrigado pela oportunidade. Como que a gente faz para começar e tudo mais? E a entidade diz para ela também que a mãe dela só escolheu porque conversando com a moça também, ela percebeu que conversando ali no bate-papo, papo vai, papo vem, a moça disse pra ela, né, que estava de 8 meses de gestação, quase completando os 9. E ela: "Ah, caramba, que legal, tal". Aí nisso a mãe dela se interessou mais pela moça, ela viu o barrigão, puxou o assunto e falou: "Ah, caramba, tá com quase 9 e tal", ou seja, a criança já estava para nascer. Então, a mãe dela, Malivete, no caso, né, que a Malivete, teve de ideia insana na cabeça dela? Ela pensou o seguinte, ela falou assim: "Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou falar pra essa moça que semana que vem eu venho buscar ela, pra ela já deixar tudo pronto e pra ela não se despedir de ninguém". Por quê? Porque a casa que ela vai trabalhar é uma casa nobre e, eu tenho medo de que as pessoas, descubram onde ela trabalha e vai lá pra roubar minha casa e tal. E ela criou toda essa fanfic pra menina. Falou: "Ó, daqui uma semana eu venho te buscar, mas por favor, faça tudo no sigilo, porque eu tenho medo aqui, tipo, é um bairro periférico e tudo mais". Aí, gente, eu tô falando que a entidade falou pra ela que a mãe dela, a Malivete, falou, tá? Por favor, não é nada sobre mim, pelo amor de Deus. Ah, é um bairro periférico e tudo mais, e tem muita criminalidade. Talvez você falando para as pessoas onde você trabalha pode ficar perigoso até para mim. E a entidade fala que a mãe dela, a Malivete, até ameaçou a moça. Tipo assim, ó, se você não ficar de bico calado, eu vim aqui ao pessoal perceber que você tá indo trabalhar para mim, a gente até desfaz o acordo, porque eu tenho muito medo mesmo. E a moça, coitada, sem ninguém, a Deus dará, pensou o quê? Falou: ah, cara, é o que eu tenho, eu vou ficar de boa aqui, vou ficar calado e esperar só uma semana passar pra ver o que vai dar essa história aí. Enfim, o que que aconteceu, gente? A moça esperou uma semana passar, mas a Malivete, que é a mãe dela, a mãe dela que se dizia a mãe dela, né, mas não era mãe biológica, o que que ela fez? Utilizou dessas uma semana para arquitetar um plano para tentar roubar o bebê, que no caso é ela, dessa moça periférica. E o que que ela fez, gente? Olha o plano que ela arquitetou. Ela, como tinha dinheiro, contratou dois rapazes ali, matador de aluguel da região, e combinou com eles. Olha o que ela combinou, gente. Ela falou o seguinte pros caras: ó, é o seguinte, o que que a gente vai fazer? A gente pega a menina lá e a gente pega ela e finge que a gente tá indo pra minha casa mesmo pra ela trabalhar. Porém, a gente entra na mata X, olha a mata entrando na história aí, gente. A gente entra na mata X e ali a gente tira a bebê da barriga dela, fim da vida dela e enterra ela numa cova de 3 palmos. E os rapazes vendo a cor do dinheiro, o mercenário, o matador de aluguel, para eles aquilo nunca foi e nem seria uma novidade, aceitaram. E assim foi feito, gente. Infelizmente, assim foi feito. Ela pegou lá, a menina, foram pelo caminho, tal, 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 chegando, fingindo que é para casa dela, né?
levaram a menina para essa mata, tiraram a criança. Eu não sei se a mãe dela, a Malivete, tinha conhecimentos médicos ou alguma coisa, mas a criança ficou viva, gente. Eu não sei como, isso aqui não tá no relato. Eu peço até perdão para vocês, mas não tá. Ela tirou a criança da barriga da mulher nossa, mano, pelo amor de Deus. E a entidade fala que tirou da barriga ainda viva, a mulher ainda viva, a sangue frio tirou o filho, a filha, né, da mulher, coitada, da barriga dela, sangue frio. E, tipo assim, deixou a mulher pra morrer mesmo. Tipo, não cortou o pescoço, não cortou nada. A mulher morreu de hemorragia enquanto. Mano, gente, pelo amor de Deus. A mulher morreu de hemorragia enquanto eles cavavam a cova para ela. Ou seja, a entidade sabe, né, gente? Quando a mulher passou para outro plano. Ela não ia falar que a mulher morreu sufocada pela terra, porque ela sabe, né? Mas enfim, olha a frieza do ser humano. Olha a frieza do ser humano. O que ela fez, cara? Enquanto a mulher estava ali agonizando, praticamente com a barriga aberta, morrendo de hemorragia, o pessoal já estava cavando a cova. Ou seja, se ela não morresse a tempo de enterrar ela, ela seria enterrada viva. E foi assim que a mãe dela conseguiu ela. Dessa forma que a mãe dessa moça que nos conta o relato conseguiu ela, matando a mãe legítima verdadeira dela, arrancando da barriga dela. E como a entidade disse, a entidade omitiu socorro. A entidade viu tudo e omitiu socorro, porque a própria entidade disse: eu faço o que eu sou pago para fazer, seja o bom, seja ruim. Gente, eu não sei que terreiro que é, pelo amor de Deus. Vamos evitar aí, vamos parar com essa loucura de intolerância religiosa. Não sei qual vertente que é, se é candomblé, se é umbanda, se é o que for. Talvez não é nenhuma dessas religiões, é outra religião de outro lugar que a gente nem sabe. Então, nem eu sei e nem se eu soubesse eu iria falar pra vocês. Eu não sei que entidade é essa, eu não sei do que ela tá falando, eu só tô contando um relato aqui pra vocês, beleza? E, gente, a entidade chegou pra ela e falou isso pra ela, falou: "Ó, eu não sou nem do bem nem do mal, eu só faço o que me pagam pra fazer". Desse jeito a entidade falou pra ela. Eu não sou bem do bem nem do mal, só faço o que me pagam para mim fazer. E essa foi a resposta da entidade. Enfim, a entidade falou que omitiu socorro, porém ela falou anteriormente, né, que ela faz o que ela é paga para fazer. E durante a maioria dos anos de vida da menina, ela sempre estava sendo paga. Eu não sei com que ela estava sendo paga, gente, porque a moça não falou e a entidade não falou para ela, porque se falasse, acho que ela colocaria no relato. Ela estava sendo paga. Tipo, todos os anos, desde quando a menina nasceu, a mãe dela ia lá, fazia o pagamento da entidade, beleza. Aí passava mais um ano, fazia o pagamento. Eu acho que é anual, gente, eu não sei. Eu acho que é anual, tá bom? Pode ser mensal, não sei. Ia lá pagava a entidade, ia lá pagava a entidade. Mas só que de 3 anos, desde do ocorrido que estava acontecendo naquele instante com a menina, a entidade, a mãe, a Malivete, parou de pagar, entendeu? E, tipo assim, a entidade, ela não. Tipo assim, não ia mais pra aquela religião que aconteceu isso, ela não ia mais pra lugar nenhum e achou que a entidade ia deixar barato. Falou: ah, mano, já minha filha já tá grande, já tá velha, ou seja, 21, 20, 19, 18. Quando a menina fez 18 anos, ela parou de pagar a entidade, tá ligado? Ah, deixa, não vou mais pagar, tal, deixa pra lá. E parou de pagar, gente. E a entidade não falou nada pra ela, não falou nada pra ela. Só avisou ela quando ela fez lá, quando a entidade falou que ia omitir socorro, que se ela deixasse de pagar, ele contaria a verdade pra filha dela de alguma forma. Ele contaria a verdade e as consequências seriam piores. Aí, tipo assim, mas depois de tantos anos, né, 18 anos pagando, tipo, toda com a frequência necessária ali, toda mão, toda mão, toda mão, ela achou que não era mais necessário fazer o pagamento e encerrou o pagamento da entidade. Porém, a entidade não esquece, e foi o que ela falou. Ela de barriga vazia aperta mais o freio e aperta a espora no couro do cavalo, entendeu? E o cavalo quem era? A Malivete. Então ela falou assim: ah, você não vai me pagar? Você fez um acordo comigo pro resto da vida para me omitir socorro para aquela mulher, você não vai me pagar? Ah, então tá bom, beleza. Ela vai descobrir tintim por tintim do que você fez. E, gente, a moça que conta o relato pra gente, ela falou que ela ficou estagnada. Ela ficou estagnada ao ouvir o que a entidade falou. Porque na cabeça dela, o mundo caiu, gente. Porque ela se conhecia como gente, como
pessoa. Desde quando ela se conhecia como ser humano, era naquela família. Com o pai dela, com a mãe dela, com os tios por parte de pai, com os tios por parte de mãe, as titias, a vovó, o vovô. Tudo desmoronou na cabeça dela, porque tudo aquilo era uma farsa. E foi aí que ela percebeu por que que ela se sentia tão isolada daquela forma. Por que que ela se sentia tão agoniada, tão ruim naquele lugar, mesmo sendo tratada extremamente bem por todos. Ela nos diz que foi nessa hora que a ficha dela caiu, que desde sempre alguma coisa acompanhava ela falando que aquilo não era normal, que aquilo que ela vivia era uma farsa gerada em cima de sangue de inocente. E, cara, ela escreveu isso, gente. Uma farsa gerada em sangue de inocente. Essa frase é muito forte. Meu Deus do céu. Mas, enfim, a entidade contou pra ela e tudo mais, e ela disse pra gente, cara, que ela ficou extremamente revoltada, extremamente revoltada. Porque, gente, imagina, o seu mundo desabou na sua cabeça e você saber de forma assim nua e crua, sem rodeios, o que que a sua mãe fez, sua mãe entre aspas, né? O que que a Malivete fez pra te ter? Gente, pelo amor de Deus, olha que doideira, Jesus Cristo, que coisa abismal. Tá ligado? Só não enterraram a mulher viva porque a mulher morreu antes. Arrancaram a alma dela antes, o último fôlego dela pra ela não sofrer tanto. Pelo amor de Deus, olha que loucura. E aí, cara, ela fala que a- a- ali mesmo, ela não fala que não sabe se foi a entidade que tava querendo possuir ela ou se foi ela mesma, mas ela fala que subiu uma raiva dentro dela e tal, e ela começou a rir do nada o médium incorporado pela entidade começou a rir também, e ela gargalhava e olha, tá até arrepiando, Deus me livre. Ela gargalhava e o médium gargalhava e aquela loucura. E aí, tipo assim, depois dela ela fala que foi tipo, sabe quando algo passa dentro de você e sai, tipo, ufa, passou aqui em mim. Foi tipo isso, alguma coisa passou, tomou, se apossou do ódio dela, fez ela ter aquele ódio e foi embora. Passou, upa. E aí depois desse momento aí de semi-incorporação dela, ela nos diz que a entidade perguntou pra ela. Perguntou não. Desculpa, a entidade não perguntou, a entidade afirmou pra ela. A entidade afirmou, falou assim, ó, eu preciso do meu pagamento. Alguma coisa tem que ser meu pagamento. Eu não posso ficar de barriga vazia, porque eu sempre como. Caraca, essa aqui. Eu sempre como, eu não posso ficar de barriga vazia. Seja de uma forma ou de outra, eu quero comer e eu vou comer. E tipo, aí a entidade falou isso. E aí a entidade propôs pra ela, falou: ó, é o seguinte, você tem duas escolhas. Eu vou te dar duas escolhas, porque no dia que a sua mãe me pediu o que ela me pediu, ela também se entregou totalmente pra mim. Então eu tenho ela na minha mão. Então eu vou te dar duas escolhas. O que que você quer? Você quer continuar pagando a penitência dela até enquanto você morrer para salvar a vida da sua atual mãe, a Malivete, ou você quer que eu mate ela aos poucos com a mesma quantidade de tempo a qual ela deixou de pagar as minhas oferendas, ou seja, em 3 anos a mãe dela ia morrer. E ela, cara, tipo, só tinha aquele instante pra responder. E, cara, ela tomada pelo ódio, e ela fala realmente, gente, que até hoje ela não se arrepende da decisão que ela tomou. Ela escolheu a segunda opção, porque ela, tipo assim, mesmo ela sendo tão amada pela mãe e pelo pai, ela não achou justo o que fizeram com a real mãe dela, tipo, a mãe dela de verdade pra ter ela, sabe? Porque mesmo ela ia nascer pobre, ia nascer numa situação ruim, ela, tipo, viveria a verdadeira vida dela, não viveria aquela fraude que ela viveu durante todos aqueles anos de vida. Então ela escolheu a segunda opção, que era a entidade fazer a vingança, assim, por assim dizer, né, gente? A vingança da entidade contra a mãe dela. E aí foi firmado. Ela disse que a entidade firmou lá um ponto lá. Gente, eu não sei, ela colocou ponto aqui, mas enfatizando, pelo amor de Jesus Cristo, eu não sei qual religião é isso, pelo amor do Pai amado. Eu não sei, gente. Pode ser uma religião que a gente nem conhece aqui, é uma religião pouco conhecida ela, ou se foi ela mesma, mas ela fala que subiu uma raiva dentro dela e tal, e ela começou a rir do nada, o médium incorporado pela entidade começou a rir também, e ela gargalhava, e olha, tá até arrepiando, Deus me livre. Ela gargalhava e o médium gargalhava, e aquela loucura.
E aí, tipo assim, depois de dela ela fala que foi tipo, sabe quando algo passa dentro de você e sai, tipo, ufa, passou aqui em mim. Foi tipo isso, alguma coisa passou, tomou, se apossou do ódio dela, fez ela ter aquele ódio e foi embora. Passou, upa. E aí depois desse momento aí de semi-incorporação dela, ela nos diz que a entidade perguntou para ela. Perguntou não, desculpa, a entidade não perguntou, a entidade afirmou para ela. A entidade afirmou, falou assim, ó, eu preciso do meu pagamento. Alguma coisa tem que ser meu pagamento. Eu não posso ficar de barriga vazia, porque eu sempre como. Caraca, essa aqui eu sempre como, eu não posso ficar de barriga vazia. Seja de uma forma ou de outra, eu quero comer e eu vou comer. E tipo, aí a entidade falou isso. E aí a entidade propôs pra ela, falou: ó, é o seguinte, você tem duas escolhas. Eu vou te dar duas escolhas, porque no dia que a sua mãe me pediu o que ela me pediu, ela também se entregou totalmente pra mim. Então eu tenho ela na minha mão. Então eu vou te dar duas escolhas. O que que você quer? Você quer continuar pagando a penitência dela até enquanto você morrer para salvar a vida da sua atual mãe, a Malivete, ou você quer que eu mate ela aos poucos com a mesma quantidade de tempo a qual ela deixou de pagar as minhas oferendas, ou seja, em 3 anos a mãe dela ia morrer. E ela, cara, tipo, só tinha aquele instante pra responder. E, cara, ela, tomada pelo ódio, e ela fala realmente, gente, que até hoje ela não se arrepende da decisão que ela tomou. Ela escolheu a segunda opção, porque ela, tipo assim, ela, mesmo ela sendo tão amada pela mãe e pelo pai, ela não achou justo o que fizeram com a real mãe dela, tipo, a mãe dela de verdade pra ter ela, sabe? Porque mesmo ela ia nascer pobre, ia nascer numa situação ruim, ela, tipo, viveria a verdadeira vida dela, não viveria aquela fraude que ela viveu durante todos aqueles anos de vida. Então ela escolheu a segunda opção, que era a entidade fazer a vingança, assim, por assim dizer, né, gente? A vingança da entidade contra a mãe dela. E aí foi firmado. Ela disse que a entidade firmou lá um ponto lá. Gente, eu não sei, ela colocou ponto aqui, mas enfatizando, pelo amor de Jesus Cristo, eu não sei qual religião é isso, pelo amor do Pai amado. Eu não sei, gente. Pode ser uma religião que a gente nem conhece aqui, é uma religião pouco conhecida. Gente, eu não sei, pelo amor de Deus, tá? Sem intolerância religiosa, pelo amor de Deus, por favor. Jesus amado, por favor. Então, gente, ela escolheu a segunda opção e a entidade firmou o ponto em sinal de confirmação, deu uma risada e confirmou o que tinha que acontecer. E bom, gente, ela disse que depois que aconteceu tudo isso. Desculpa, eu esqueci de falar uma parte. Ela falou ela falou que depois que aconteceu tudo isso, ela, antes da entidade desincorporar do médico que estava falando com ela pediu para a entidade, falou assim, ó, se tudo que você me falou é verdade, por favor, me fala onde que a minha mãe de verdade está enterrada, que eu quero ver, para ver se tudo que você falou é verdade. Aí, cara, a entidade, depois de ter firmado o ponto, depois de fazer tudo, né, porque ela decidiu na hora da raiva, falou, mata aquela mulher, tipo, só com as palavras da entidade. Porém, depois que ela falou, mata minha mãe, poxa, a entidade poderia estar blefando. Claro que o mundo espiritual não blefa, né, gente? Mas na cabeça dela poderia estar blefando. E ela queria confirmação. Ela falou, ó, cara, eu preciso saber onde minha mãe de verdade tá. Então a entidade falou exatamente, gente, falou como que chegava, ela fala que ficou abismada, que a entidade falou como se ela fosse um GPS, ó, você faz isso, vira ali, faz ali, passa aquilo, chegou. E, gente, ela falou que pegou um ficantezinho dela lá, que ela ficava quase sempre ali, só pra não ir sozinha, e foi ela e o rapaz pro local. Ela falou pro rapaz toda a situação, porque o rapaz era de confiança dela, e o rapaz levou até uma pá, os negócios e tudo mais. E, gente, quando ela chegou lá, ela fez todo o caminho que a entidade falou, e quando ela chegou lá, ela viu que era exatamente a mata que ela tinha visto no sonho dela. E lembra que eu falei pra vocês que ela falou que era como se fosse um sonho gráfico, onde você conseguia ver exatamente as coisas que estavam acontecendo? Ela fala que foi exatamente isso que aconteceu, gente. Ela conseguiu ver, ela conseguiu deduzir
cada coisa que tava no sonho dela naquele ambiente. Ela, nossa, mano, essa folha tava nesse mesmo lugar. Nossa, esse tronco de árvore tava nesse mesmo lugar. Nossa, isso aqui tava nesse mesmo lugar. Ou seja, era basicamente uma fotografia do local que passou no sonho dela, mesmo sem ela nunca ter ido nesse local antes. E ela fala que esse local não era nessa cidade do curso, quando, como eu falei anteriormente, onde ela fazia veterinária. Era em outra cidade ao lado. E foi nessa cidade onde ela encontrou esse local, seguindo as coordenadas da entidade. E nisso a entidade falou que era para ela cavar a 6 pés, um na frente do outro, sabe, gente? Da última árvore que ela visse no canto esquerdo, tipo, do lado esquerdo. A última árvore que ela visse do lado esquerdo, e deu a delimitação de local, porque é uma mata fechada, é amplo, ó. Você vai ver tal local, a última árvore do lado esquerdo, você dá 6 passos e cava. E, gente, ela falou assim que pediu pro rapaz começar a cavar. E, cara, não deu. Ela falou que não deu pra tirar nem 50 pasadas e já começou a ver a alçada. Cara, eu me arrepiei todinho agora. Meu Deus do céu. Ah, vou até tomar água, pera aí. Ai, meu Deus, até me molhei aqui. Jesus, que agonia. Que relato, meu pai. Ela falou, gente, que cara, ela não precisou tirar 50 pasadas e já tava vendo a ossada, porque 21 anos, né, gente? E se eu não me engano, virou ossada já. Ela falou que já tava vendo a ossada, cara. Aí ela comprovou que a entidade não tava blefando, tava falando a verdade. E depois disso, que ela comprovou que ela não era mais filha, tipo, que não era realmente filha da mãe dela, não era filha do pai dela, que ela viveu uma farsa durante a vida dela inteira. E a pior farsa, a farsa mais sanguinária possível, ela falou que entrou numa depressão profunda. Largou a faculdade, não queria saber de nada, não ia mais pra aula e tudo mais. E, tipo assim, ela largou a vida, deixou de viver, tá ligado? Não respondia mais os pais, né? Os seres lá. Coitado, o rapaz, o senhor não sabia de nada, né? Tipo, a mulher apareceu com o bebê, tá bom, é minha filha, adotou, tipo, mas também o cara, puta que pariu, desinteressado de tudo. Imagina, cara, eu como homem, minha mulher aparece com um bebê aqui, cara, eu falei: "Oxe, da onde você conseguiu essa criança?" "Ah, eu adotei", mas da onde, de quem, né? O cara pouco se fudendo. A criança, tá bom, traz pra cá. Tipo, os dois estavam errados, não vou passar pano pra ninguém nesse relato, que puta que pariu. Mas enfim, gente, até perdi lembrei. Perdi até o raciocínio de raiva aqui. Enfim, ela falou que entrou numa depressão profunda, não respondia mais os pais, não respondia a mãe, não respondia mais ninguém, tava naquela fase: "Ah, pelo amor de Deus, eu não quero mais saber de nada". E aí, gente, o que que aconteceu? Ela, tipo, ainda desafiando a entidade, tipo, falando: "Mano, a entidade ela pode ter acertado tudo, mas minha mãe não vai definhar em morrer, não vai, eu tenho certeza". Aí o que que aconteceu? Ela largou tudo e os pais dela, como sempre, foram coruja, apoiaram ela em tudo, mesmo ela ficando vários tempos sem falar com eles, e ela falando: "Ah, não vem pra cá não", tal, porque ela não queria contato com eles, mas ela não queria contar pra eles que ela sabia da verdade. Então ela ficou: "Ah, não vem pra cá, eu tô bem", tipo, respondendo eles de um, 2 dias. Ela colocou isso. Calma aí. Respondendo eles de um, aí eu respondia hoje, aí daqui 3 dias respondia, de 1 em 2 dias, 3 dias de falta, respondia eles. Só pra eles não ir atrás dela e ela ter o transtorno de ver eles ali enquanto ela não estava preparada. Esse foi o afastamento dela, tá, gente? Ela não cortou contato direto com os pais, assim, porque, porra, os pais coruja desse ia ver ela, ia atrás dela, né? Saber onde ela estudava, saber onde ela morava. Mas aí, isso que ela falou, eu até fiquei encafifado aqui nesse relato. Porque eu falei: "Poxa, a moça, pelo amor de Deus, eu sei que você tá ouvindo esse relato, pelo amor de Deus, tá?" Eu falei nessa parte. Eu falei: "Poxa, eu acho que a moça entrou em contradição, porque os pais dela era coruja e não foram nem saber dela, ela largou mão deles, eles não foram nem saber dela". Mas aí ela complementou que ela deixava eles, tipo assim, no gelo, respondia hoje, depois respondia daqui 3 dias: "Ah, tá corrida a faculdade e tal", mas a verdade era que ela não saía de casa, depressiva, só sabia chorar e tudo mais. Mas enfim, gente, voltando ao que a gente estava falando anteriormente. Ela, ainda duvidando da entidade, ela decidiu que ela voltaria para casa dela, né, para ver a mãe dela, para ver o que que aconteceria com a mãe dela. E ela voltou. Aí ela falou para os pais dela que aquilo não era para ela, meteu do louco. Cara, essa menina tem sangue frio.
porque eu não conseguia ver a cara deles e nem ser tão calmo assim, sabe? Ah, que loucura. Ela disse que ela voltou pra casa e aí ela falou para os pais dela, falou: "Ah, eu não consegui ficar longe de vocês, meu Deus, eu não consegui ficar longe de vocês, a faculdade é muito longe e tal". E aí beleza, ela chegou lá, a mãe dela estava de boa, o pai dela de boa. Porém, gente, conforme a entidade falou, ela falou que nunca mais fez faculdade. Aí ela abriu de mão de tudo e ela começou eu preciso falar isso antes, tá, gente? Perdão. É que quando eu converso com vocês assim, é mais uma conversa, gente. Isso aqui, esse canal é uma conversa. Eu tô te contando uma conversa aqui, enfim. Ela nos diz que depois que ela entrou em depressão, ela abdicou de tudo. Ela falou que eles já fizeram isso com a minha mãe. A melhor forma de eu pagar o que eles fizeram é não trabalhar, não ser, não fazer, na cabeça dela, tá, gente? Não trabalhar, não fazer nada. Eu vou viver do dinheiro deles. Não tem dinheiro mesmo, eles já não querem que eu trabalhe, eu não vou trabalhar. Eu só vou viver minha vida para comprovar o que a entidade falou é verdade. E o que que aconteceu, gente? Ela não trabalhava, não fazia nada, só vivia do dinheiro deles, né, dos entre aspas pais dela e ficava em casa jogada. E tipo assim, ela falou que realmente aconteceu com a mãe dela, o que aconteceu em 3 anos, o que a entidade falou que aconteceria. A mãe dela começou a definhar, porém, a mãe dela começou a ficar doente e tudo mais, definhar, ficar magra e tudo mais. Porém, gente, olha a doença que a mãe dela teve. Mano, isso aí pá, estourou minha mente. A mãe dela tinha um fluxo de sangue que não secava de jeito nenhum. A mulher lá com seus, sei lá, 60, 70 anos, não secava o fluxo de sangue dela. A mulher morreu de hemorragia seca. Seca. Em 3 anos, a mulher estava morta de hemorragia seca. Nada cortava o fluxo de sangue dela. Nada. Com tanto dinheiro, eu não sei que doença é essa, se tem nome, eu não sei, gente. A moça colocou isso. Nada cortava o fluxo de sangue dela. Ela morreu seca assim, de pele e osso grudada. E tipo assim, quase sem nenhuma gota de sangue no corpo, tá ligado? Tipo assim, o modo de falar, né? Seca porque só perdia sangue, entendeu? E morreu seca em 3 anos. E vocês lembram, gente, que eu falei pra vocês lá atrás, como que a mãe verdadeira da menina morreu? A mãe verdadeira dela morreu de hemorragia. Olha como é que é as coisas. E, tipo assim, ela termina contando esse relato pra gente, falando que até hoje o pai dela é vivo e tudo mais, e até hoje, aqui, ó, deixa eu ver, 2 semanas atrás ela escreveu, né, 2025, até hoje ela vive do dinheiro deles. Tipo assim, ela não contou pra eles o que que aconteceu e que ela sabe de toda a verdade, porque ela fala que o pai dela também não tem culpa, né, que a mãe dela morreu em 2015 e foi isso. Esse é o relato dela, que a mãe dela morreu, a mãe dela falsa morreu da mesma forma que a mãe dela verdadeira morreu, por puro orgulho que a mãe dela falsa tinha, Malivete, né? Por puro orgulho da Malivete de não aceitar, não ter um filho, arrancou o filho dos outros. E esse foi o relato, gente. Cara, que loucura! Que doideira, gente. Desculpa, eu engasguei pra cacete nesse relato. Mas é igual eu falei pra vocês, gente, aqui é uma conversa, gente, por favor. Esse é meu estilo, tá bom? Aqui nesse canal é uma conversa. Eu nunca vi tipo assim, eu tava tentando. Porque eu sempre via canal do YouTube, tá, galera? Tipo, de relato de terror e tudo. E eu sempre tentei me espelhar nas pessoas que contavam as histórias, tipo, contando em primeira pessoa e tudo mais. Mas, cara, isso aí não é eu. Entendeu? Esse sou eu. O meu intuito nesse canal é chegar aí como se eu estivesse na sua casa contando uma fofoca pra você. E quem que tá na sua casa aí contando uma fofoca pra você que não gagueja, que não repete a palavra 2 vezes, que, meu Deus, vamos voltar aqui, vamos ver o que tá acontecendo. É esse o intuito, tá bom? E eu tô, graças a Deus, eu tenho umas meninas aqui nesse canal que elas me ajudam demais. A Neila me falou esses dias pra me melhorar na dicção, falar mais devagar, e eu tô tentando. Eu tô até me inscrevi na fonoaudióloga, porque eu tenho um nariz que ele tem desvio de septo, cara. Então meu nariz ele nunca fica desentupido, nunca. Então, mesmo eu estando bem, eu fico com essa voz de gripado pra vocês, porque meu nariz ele vive entupido. Dia e noite ele tá entupido. Minha mulher fala que, ó, eu tô com a minha mulher já vai fazer quase 7 anos.
Cara, ela fala que nunca viu meu nariz desentupido, pra vocês terem noção. Mas é isso, cara. Aqui é uma conversa, gente. Aqui é eu lendo e me abismando junto com vocês. Esse aqui eu já li antes, mas só que é uma conversa. Eu vim trazer uma fofoca pro seu dia. Eu vim contar uma fofoca no seu ouvidinho. Você que tá de fone aí, eu vim contar uma fofoca no seu ouvidinho. Você que tá limpando sua casa, eu vim pra contar uma fofoca pra você aí, limpando sua casa, fazendo seus afazeres. Eu tô aqui, pensa aí que eu tô apoiado aqui na sua parede, te contando esse caos que aconteceu. Tá bom? É esse o jeito do meu canal, tá bom, gente? Eu gosto de contar assim, é assim que eu me sinto bem. Eu espero que vocês estejam, né, gostando também. Mas enfim, sobre o relato, gente, pelo amor de Deus, gente, as pessoas passa geração entre a geração, as pessoas não aprendem, gente. Quantos relatos, eu acho que é 2 ou 3 já que as pessoas brincam com a espiritualidade. Teve o lá da troca de cabeça, teve o do velho lá que matou o filho da mulher lá, e agora esse, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas não aprendem. Pelo amor de Deus, com espiritualidade não se brinca, cara. A gente, tipo assim, gente, a gente não pode generalizar. Existem espiritualidades do bem que só fazem o bem, não fazem o mal. Existem espiritualidades como obsessores, essas coisas que só fazem o mal. E existem espiritualidades que elas são mercenárias, gente. Elas fazem o que são pagas para fazer. Você quer fazer o bem? Você me paga que eu faço. Você quer fazer o mal? Você me paga que eu faço. E essa é a entidade do relato. É uma entidade que ela faz tudo. Ela só quer comer e não ficar de barriga vazia. Entendeu? E, gente, essa daí, essas entidades, na minha humilde opinião, elas são as piores. Gente, eu não tô falando de religião aqui, tá? Eu falo entidade em questão de espiritualidade. E espiritualidade, maus, entra íncubos, súcubos, obsessores, povo das sombras, entendeu? Do bem, entra os orixás, entra quem acredita em Buda, o hinduísmo, o pessoal que acredita em Jesus Cristo, cada um com a sua vertente do bem. É isso que eu tô falando. E existe espiritualidades que elas são mercenárias. Tem espiritualidade, gente, que ela faz o que você pagou para ela fazer, independente se é criança, adulto, independente, tá bom? E outra coisa que eu vou falar para vocês, existem espiritualidades que se mascaram de outras espiritualidades para fazer besteira, entendeu? Se eu não me engano, isso chama Egon. Se eu não me engano, tá bom? Não sei, pode me corrigir aí. Se mascaram para fazer maldade usando o nome de entidades que fazem o bem, seres de luz, entendeu? E eu acho que esse aí, na minha humilde opinião, foi um dos casos, entendeu? Porque, cara, eu não acredito que alguma entidade do bem se omitia numa situação dela, igual, ó, eu não vou te ajudar, mas eu vou me omitir eu vou me omitir socorro, sabe? Eu vou omitir ajudar aquela mulher. Eu sei o que tá no seu coração, eu sei o que você vai fazer, mas eu não vou ajudar a moça. Aí fica ao cargo do seu coração. Ou seja, não sei se vocês perceberam, mas é tipo assim, eu lavo minhas mãos. Eu sei o que você vai fazer, mas eu não vou intervir. Mas eu quero comer. Para me deixar você fazer isso aí, eu quero comer. E, gente, as pessoas continuam brincando com isso. As pessoas continuam achando que entidade é o amiguinho da esquina que você pode enganar. Gente, se você prometeu alguma coisa para qualquer vertente, vou dar o exemplo de todas aqui que eu tô com tempo. Se você é evangélico, você tá lá desempregado, ai meu Deus, eu tô desempregado. Você promete para Deus, Deus, eu vou te dar meu primeiro salário é do Senhor, é para casa do Senhor. E você vai lá, ganha o seu primeiro salário e gasta com o que você quiser gastar e não dá, você já quebrou uma promessa. A espiritualidade não esquece. Você é de um terreiro de umbanda ou candomblé, você faz uma promessa para sua entidade, ó, todo dia eu vou acender minha vela para você, todo dia eu vou deixar sua comida, todo dia eu vou fazer minha oferenda, ou todo dia eu vou fazer minha reza, independente. E aí, você tá precisando de alguma coisa, você promete. Depois que você ganha aquilo, você vai largando de mão e esquece. Cara, a entidade não esquece o que você prometeu, ela sabe o dia, a hora e o segundo. Entendeu? E a vida da gente é assim, gente. A gente não pode prometer o que a gente não. Nesse caso, não é que não pode cumprir, é o que a gente não quer cumprir. A mulher cumpriu por 18 anos, mas ela achou mano.
Gente, esses seres aí, sendo ele de luz, de trevas, eles são eternos. Eles são seres, eu não sei se eternos, tá, gente? Eu me exaltei aqui. Mas são seres que eles têm uma vida bem maior do que a gente. E você acha que eles vão esquecer que você, ei, coitado, coitado do Rômulo, ele fez uma promessa e esqueceu, ó, tadinho. Tadinho nada, cara. Você tem que saber com o que você tá lidando. E principalmente essas espiritualidades aí, ela se aproveita do seu momento fraco. Ela se aproveita da sua fraqueza para ela conseguir o que ela quer. Entendeu? E ela conseguiu, igual ela falou no relato, a mãe dela tá, a mãe da a Malivete, né, tava nas mãos da entidade, porque olha o desespero da mulher, ela deu a vida dela, deu a vida de outra pessoa, contratou, mano, olha a loucura, gente. Mas é isso. E é as pessoas também, além de brincar com a espiritualidade, as pessoas gente, a gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem que entender a nossa realidade. A gente tem que ter pés no chão. Entendeu? É aquele ditado: se você me der um limão, eu vou fazer uma limonada. Como que funciona isso aqui na prática desse relato? Cara, a mulher sabe que não pode engravidar. Me digam vocês, independente da época que aconteceu isso. Se foi 2012 a moça tinha 21, gente, eu não sei, me perdoa. Eu não vou fazer essa conta agora não. Vocês fazem aí na cabecinha de vocês. Mas enfim, independente da época, sempre tinha crianças, até na mesma periferia que ela foi, gente. Com certeza tinha crianças em situação de necessidade. Você pode ter certeza do que eu tô falando. Crianças que a mãe tava louca pra doar. E eles não pegou pra maltratar, eles pegou pra dar amor. Mas pra que fazer isso? Pra quê? É só pelo fato de ter um bebê recém-nascido no colo? Cara, eu tinha dinheiro, fazia inseminação, fazia qualquer coisa, mas isso, gente, isso eu não passo pano. Isso não tem como passar pano, cara. Olha o que ele fez. Mano, a moça, ela, cara, pelo amor de Deus, abrir a barriga da pessoa. Porra, cara, puta que pariu. Abrir a barriga da pessoa, tirar de lá de dentro, deixar a pessoa como se fosse, morre aí, sabe? Como se fosse nem um bicho, porque um bicho a gente não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Deixar como, sei lá, uma gaveta que só tava guardando uma colher pra você, sabe? Pelo amor de Deus. Ah, gente, pelo amor de Deus, esse relato aqui me estressou, me deixou bravo. Mas enfim, gente, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A playlist do Penumbra tá no primeiro link. Eu vou deixar aqui no final pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer contar mais uma história. Esse relato, não, pelo amor de Deus. Mas essa história pra vocês. E moça que me enviou o relato, perdão, tá? Eu confundi seu relato como se fosse do fórum, ele é do e-mail. Muito obrigado por você ter enviado e eu não te julgo, tá? Você fez a coisa que você sentiu de fazer na época. E, cara, não se arrepende. E eu não tenho nem o que te falar. Só tenta ver as coisas boas da vida, tá? E que Deus te abençoe e conforte seu coração e que te dê força para você superar tudo isso que você viveu, tá bom? Um beijo para todo mundo, minhas Luluzetes, meus inscritos, todo mundo, um beijo e que Deus abençoe a todos. Falou!